Boa tarde a todos. Estamos aqui para o segundo episódio do Pode Isso. E o episódio de hoje é sobre o navio negreiro. Roda aí, tu produção. Vieram três pra bater no nego. Trouxeram faca, porrete, facão. Trouxeram faca, porrete, facão. Você não sabe o que pode fazer o nego. Troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, troca as mãos, os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés, os pés. Agora nós vamos falar sobre o Navio Negreiro, que é um poema escrito por Caio Castro. Não. Vai, continua, vai. Castro Alves, um dos mais importantes poetas brasileiros do século XIX, né? Ele publicou esse poema em 1869. É um poema que tem uma denúncia veemente contra a escravidão, uma expressão da luta pela liberdade e pelos direitos humanos. A obra descreve uma maneira vivida da angústia e a brutalidade e a desumanidade do comércio de escravos, retratando o navio que transporta africanos capturados para serem vendidos como escravos no Brasil. O poema é dividido em 4 partes, cada uma delas retratando uma fase da jornada dos escravos, desde a captura na África até a chegada do destino final. Agora nós vamos separar cada parte do poema e fazer uma explicação, uma explicação detalhada depois. Na primeira parte, Alves descreve a cena na costa africana, onde os escravos são capturados à força e separados de suas famílias. Ele retrata a dor e o sofrimento dos escravos, destacando a crueldade dos traficantes de escravos. Na segunda parte, o poema descreve a viagem pelo Oceano Atlântico, mostrando as condições desumanas a bordo do navio negreiro. Os escravos são amontoados em porões superlotados, sofrendo com a fome, doenças, sede, e o Alves utiliza imagens para demonstrar a agonia e o desespero dos cativos. A terceira parte do poema retrata muitos horrores enfrentados pelos escravos, né, durante a travessia, incluindo castigos, muitas coisas ruins, né, punições que muitas vezes não era necessária. E Alves denuncia a crueldade e a injustiça da escravidão, questionando a moralidade daqueles que vendiam, que traficavam o ser humano da África, né. Aí já na última parte, o poema fala muito sobre a chegada no Brasil. Retrata muito essa chegada no Brasil, onde os escravos já eram vendidos, muitas vezes já estavam vendidos, e também o trabalho forçado que eles encaravam, né? E a miséria também, porque muitas vezes não tinha comida, não tinha higiene. E ele encerra o poema com um apelo à consciência humana, clamando pela abolição da escravidão e pela justiça dos oprimidos. O Navio Negreiro é uma obra poderosa que combina uma linguagem poética muito rica com uma mensagem social e política contundente. Ao longo dos anos, o poema tem sido reconhecido como um dos mais importantes manifestos contra a escravidão daquela época, né? Que era uma época que o Brasil estava passando pelo segundo reinado do Brasil, 1869, né? E ele foi fundamental na literatura brasileira até os dias de hoje. A estrutura do poema é caracterizado por uma sequência de estrofes em que o poeta descreve vividamente a terrível experiência dos africanos escravizados no navio negreiro. E no poema tem vários estilos que o Castro Alves usa, e uma delas é a metáfora, que ele utilizava as metáforas para descrever a condição dos escravos e o próprio navio negreiro. Por exemplo, uma dessas comparações que ele fez foi que os olhos dos escravos à noite, enfatizando a escuridão da situação e a falta de esperança. E um dos exemplos que ele usou no poema fala que, mas ao golpe do chicote que o sangue verteu, e ouvir o algos e estalos do açoite. E também uma dos estilos poéticos que ele utiliza é a hipérbole. E o uso da hipérbole é evidente para identificar a crueldade da escravidão e a brutalidade de tratamento dos escravos. E um dos exemplos é o sonho dantesco que ele fala dentro do poema. Seguindo essa linhagem também
do tipo de linguagem que ele usava nos seus poemas, também tem as anáforas, que ele utilizava as anáforas para enfatizar certos sentimentos ou imagens, repetidas palavras ou expressões no início de versos consecutivos. Por exemplo, no texto ele usa a frase silêncio açoitado, aí 3 pontos, o vento gemia. E a nau negra e nua aos arcosséis marinhos. Sobre as vagas errantes se curvava e ia. Também outro estilo era a personificação. Castro Alves personificava elementos da natureza para intensificar a atmosfera sombria e opressiva do poema. Isso cria uma sensação de que até mesmo o ambiente está contra os escravos. Então, por exemplo, ele fala, e o mar, e o céu, doce dalma, o céu e o mar, tudo é mudo, tudo é bravo, tudo é túmido. Bom, o poeta também utilizava o simbolismo para representar o conceito de abstrato, a liberdade e a opressão. Ele usava exemplos, as vagas e os momentos, tormento, ó quebranto. Esses são alguns recursos recursos poéticos para o Castro Alves que utilizou no Navio Negreiro, além para expressar as emoções e ideias críticas à escravidão. A sua poesia era marcada pela intensidade com as imagens e capacidades de despertar sentimentos profundos ao leitor. Bom, a previdência da escravidão e exploração modernas, apesar do avanço da abolição da escravidão legal, foram formas modernas. É mais ou menos isso aí. Tamo junto. O contexto literário do poema faz parte do movimento conhecido como condodorismo, que teve seu auge no Brasil na segunda metade do século XIX. Esse movimento é caracterizado pela poesia de cunho social e político, que buscava denunciar as injustiças da sociedade brasileira da época, especificamente a escravidão, em defender a liberdade, a igualdade e a justiça. Os poetas condedoreiros se inspiravam em ideais romantizantes de heróis e idealismos e buscavam despertar a consciência social e promover abundâncias que atravessassem sua própria poesia. Um dos símbolos falados é o mar. O mar, tipo, meio que ele representa para os escravos tanto a liberdade como a opressão. A liberdade de, tipo, tá saindo vamos dizer assim, da liberdade que eles estavam almejando, sair, né, de uma situação chata, mas também, ao mesmo tempo, ele falava de um elemento que, tipo, separava da terra natal. E os aprisionava ali naquele navio negreiro, o que se intensificou quando chegaram aqui e foram escravizados e foi sofrência atrás de sofrência, né? O que dá pra se falar foi isso. O navio também era um símbolo muito que foi bastante utilizado. É o principal símbolo da escravidão e a brutalidade do comércio transatlântico de escravos. Ele representa a máquina de sofrimento e morte que transporta os seres humanos como mercadorias, subjugando-os à crueldade dos tráficos e das condições desumanas a bordo. Ele também fala sobre a crueldade do tráfico negreiro. Ele descreve de forma intensa e chocante sobre as condições desumanas sofridas pelos africanos capturados e transportados nos navios negreiros. Foi mal, cara. Ele retrata as péssimas condições de higiene, a superlotação, fome, doenças, maus tratos infligidos aos escravos durante a travessia do Atlântico. A intenção é evidenciar a barbárie do comércio escravo e sensibilizar os leitores sobre a abolição. Agora, a condição dos escravos africanos. O poema retrata os escravos como seres humanos sofrendo sob a opressão e a brutalidade dos traficantes de escravos. Eles são apresentados como vítimas indefesas, arrancadas de suas terras e culturas, submetidas à dor e ao sofrimento apenas para satisfazer a ganância dos traficantes e proprietários de escravos. Correntes e grilhões são alguns dos símbolos que representam a privação da liberdade, a desumanização e a brutalidade infligida contra os escravos. Que as correntes e os grilhos também simbolizam a ideia e o aprisionamento físico e emocional dos escravos, que eram acorrentados e eram fisicamente feridos, mas também pela injustiça e a crueldade do sistema escravizador. Outra coisa que também dos símbolos é a luta pela liberdade. Ao longo do poema,
há uma forte ênfase na aspiração à liberdade por parte dos escravos. Mesmo diante das circunstâncias mais adversas, eles mantêm viva a chama da esperança de um dia ser emancipado, ser livre. O poema retrata também a liberdade como uma ideia nobre, né, e universal, pelo qual vale a pena lutar e sacrificar. Outra coisa também é a indignação diante da injustiça social. Castro Alves, em momento algum, ele concorda, né, ele expressa a sua indignação com a injustiça social presente na escravidão. Ele denuncia a hipocrisia e a crueldade daqueles que lucram com a opressão, a exploração dos outros. O poema é uma poderosa crítica à desigualdade e à violência institucionalizada que sustentam o sistema escravagista, convocando os leitores a refletir sobre a necessidade da justiça e lealdade. Outra coisa também é a luta contra o racismo. O poema denuncia explicitamente as atrocidades cometidas contra os africanos escravizados, destacando a desumanização e a brutalidade do comércio de escravos. Essa denúncia ressoa com as lutas modernas contra o racismo, que persistem em muitas partes do mundo. As manifestações de racismo estrutural, discriminação racial e violência contra as pessoas são questões urgentes que ecoam as injustiças retratadas por Castro Alves em seu poema. No poema também, Castro Alves não só denunciava a brutalidade dos traficantes de escravos e a cumplicidade da sociedade que permite essa prática, mas também condena a hipocrisia daqueles que defendem a escravidão enquanto professam valores morais e religiosos. Eles questionam a própria ideia de civilização diante da tamanha injustiça e crueldade. E além disso, Navio Negreiro é um apelo apaixonado à ação social e à luta pela liberdade e igualdade. Castro Alves exorta seus leitores a se levantarem contra a escravidão e reconhecerem a humanidade em todos os seres humanos e trabalham incansavelmente pela abolição dessa instituição nefasta. Ele também fala muito sobre os direitos humanos. No Navio Negreiro, calma. É apelo à consciência moral e ação social da defesa dos direitos humanos. Da mesma forma, as questões contemporâneas dos direitos humanos. Ele também fala diretamente sobre os direitos humanos. No caso, o livro Navio Negreiro é um poema à consciência moral e à ação social das defesas dos direitos humanos. Da mesma forma, as questões contemporâneas dos direitos humanos, como a luta pela justiça racial, a igualdade de gênero e os direitos LGBT, também a proteção dos imigrantes e refugiados. Para de rir, cara! Mano. E a proteção dos imigrantes e refugiados estão diretamente ligados às mensagens centrais do poema. O reconhecimento da humanidade e dignidade de todos os seres humanos é questão fundamental tanto no contexto histórico do poema quanto nos desafios enfrentados hoje em dia. Além desses símbolos, há alguns outros símbolos presentes no poema, como o sol que brilha, escrito como testemunho silencioso da tragédia, e os gemidos dos escravos, que ecoam como um lamento pela sua condição de estarem ali jogados naquele barco. Todos esses símbolos se combinam para transmitir a mensagem de horror, indignação e solidariedade com o comércio que sofre nas mãos do comerciante de escravos. O impacto desses símbolos na mensagem do autor é profundo. Eles evocam uma imagem vívida e angustiante da desumanidade da escravidão, provocando uma resposta emocional no leitor e gerando reflexão sobre as injustiças sociais e a necessidade de lutar por liberdade e igualdade. O poema é uma denúncia apaixonada da crueldade, do sistema escravocrata e uma convocação à ação, à opressão e à injustiça. A mensagem principal, de fato, do poema é multifacetada e profunda, refletindo a indignação do autor diante do comércio de seres humanos e da crueldade inverente na escravidão. Através das imagens vívidas e linguagem poética poderosa, o poema descreve as condições terríveis a bordo de um navio negreiro, onde africanos capturados são transportados como mercadorias para serem vendidos como escravos. Alves retrata a desumanização desses indivíduos que são tratados como gado ou como animais, amontoados em porões escuros e insalubres, sofrendo torturas físicas e emocionais durante a travessia. A obra teve um impacto muito profundo na sociedade brasileira da época, contribuindo para galvanizar o movimento abolicionista. Que foi?
e gerar debates acalorados sobre a moralidade e a humanidade da escravidão. Navio Negreiro não apenas expôs as crueldades do comércio de escravos, mas também questionou as bases morais da sociedade brasileira, desafiando a noção do progresso e civilização em um país que tolerava tal injustiça. Além disso, o navio negreiro permanece relevantemente na contemporaneidade. Nossa, que palavra difícil. Como um símbolo pela justiça, pela luta pela justiça social e pelos direitos humanos. Sua mensagem de resistência e empatia ressoa em contextos além da escravidão, encontrando eco em movimentos pelos direitos civis, pela igualdade racial e pela liberdade em todo o mundo. Em suma, o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, deixou um legado duradouro na literatura brasileira e na consciência social, sendo reconhecido como uma das obras mais importantes da história cultural do Brasil. Sua denúncia da barbaridade de escravidão e seu apelo à consciência moral continuam a inspirar e a desafiar as gerações atuais a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. Em suma, a mensagem central do poema, O Navio Negreiro, era chamada urgente a conscientização moral e a ação social, instando as pessoas que se oporem à escravidão e a trabalharem para a justiça e pela liberdade para todos os seres humanos. Ao terminar, para finalizar, o poema Navio Negreiro, podemos reforçar então sua mensagem poderosa e atemporal. O apelo à consciência moral e à ação social pela abolição da escravidão não é apenas uma reflexão do passado, mas uma chamada à responsabilidade e à justiça contínua no presente e no futuro. A indignação expressa por Castro Alves ecoa através das eras, lembrando-nos de nossa obrigação de combater o racismo, defender os direitos humanos e erradicar todas as formas de exploração e opressão. Assim, o legado do poema Navio Negreiro permanece vivo, instigando-nos a persistir na busca de um mundo onde a liberdade, a igualdade e a dignidade sejam verdadeiramente universais. Bom, nós tentou aqui ser o máximo, como eu falo, máximo profissional e máximo também ser nós mesmos aqui. Então não ficou muito bom, mas é isso aí. Obrigado. Com você, Rafael. E no episódio de hoje foi só isso. Aguardem para os próximos capítulos. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim e só me jogou fora. Parece um bolinho. Eu que te futuramente te metesses no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma